Finalmente nasceu meu herdeiro. Quer saber o nome dele? Terminamos a missão da Nicola, aquela inventora maluca. E ainda mostrei como se livrar do bug que faz ela presa na parede. Também terminamos a história do Alvin. Curioso para saber o que acontece? Também tem a localização de duas minas para você poder coletar minérios. Fala galera, tudo certinho? O episódio número 15 da série Medieval Dynasty tem tudo isso e mais algumas coisas para vocês curtirem. Fica comigo. Começando mais um ano no jogo, inicia a primavera e é hora de tirar as roupas de inverno e colocar o modelito primavera-verão, certo? E esse jogo é tão realista que não esquece de cobrar os impostos a cada ano. E para recuperar o rombo gerado pelos impostos, vamos chamar o Albert para viver na nossa vila e trabalhar na cabana de costura, porque eu percebi que podemos ganhar uma boa grana vendendo o que se produz aqui. E o melhor é que para começar vamos usar pelo e couro, que são recursos que temos disponíveis por causa do alojamento de caça. Vamos fazer sapatos de pelo e bolsas pequenas, e com isso espero que tenhamos um ótimo lucro. Além disso, eu decidi construir a oficina 2, que permite a produção de novos itens e assim ter mais opções de ganhar ainda mais dinheiro. Olha só o que podemos fazer aqui, várias opções feitas de argila, enquanto que a oficina 1 só tinha coisas de madeira. Encontrei essa combinação interessante, podemos fazer vasos de argila junto com a flor de dente de leão, que servem de decoração. Vamos ver no que dá. Acabei gastando quase todo o dia cuidando da vila em tarefas bem entediantes, mas finalmente vou entregar as penas que a inventora maluca do vídeo anterior pediu pra gente, lembra? Olha só, ela continua pendurada na parede da casa. Bem-vindo de volta, meu amigo. Temos todas as penas que o vale pode oferecer. Ela fica com as penas e pede pra gente voltar no dia seguinte. Pra nossa sorte, chegamos no fim do dia, então já virou a madrugada e podemos ir falar com ela pra terminar isso. Você está aqui. Eu terminei a minha pesquisa. Então, qual das penas que eu trouxe é a vencedora? Nenhuma. Desculpa? Depois de dúzias de experimentos, parece que a velha pena de ganso é claramente a melhor escolha. Isso não significa que todo o nosso trabalho serviu de nada? Em tudo, nós encontramos a resposta que estávamos procurando. Isso pede uma celebração. Minha esposa estava certa, a sua paixão realmente não tem igual. Eu adoraria ter alguém com a sua energia por perto. Você consideraria se juntar ao meu assentamento? Bom, a segunda opção é para dispensar a Nicola, então eu vou com a primeira. O que pode dar de tão errado? Considerado e aceitado. Estou tão animada. Eu gostaria de ter alguma coisa para oferecer em retorno. Aqui. Pegue minhas flechas protótipos. Elas são um pouco, imprevisíveis, mas é a única maneira de poder agradecer a você. Isso é maravilhoso. Bem-vinda à família. Eu tô convencido que ela é mesmo uma louquinha. No final das contas, nenhuma pena serviu e ela ainda vai viver com a gente na vila. Isso se ela conseguir descer daí, né? Realmente não parece que a Nicola vai conseguir sair daí sozinha. Então andei dando uma pesquisada sobre este bug, tentando descobrir como fazer com que a Nicola desgrude da parede. Saca só, de noite ela parece uma luminária na parede. Não que eu morra de amores por ela, mas ela é uma trabalhadora excelente, dá uma olhada nas habilidades dela. É boa em tudo e ainda tem 6 em produção. Sendo assim, vale muito o esforço para tirar ela dessa situação. Testei algumas coisas que não funcionaram, mas espero que esta sim dê certo. A ideia é dar um trabalho para ela e sair de perto. Com isso, milagrosamente ela deveria deixar de fazer parte da decoração do celeiro. Vamos ver se funciona? Será que até aqui tá bom? Vamos ver... Não. Vamos mais longe agora. Talvez agora seja suficiente. Vamos voltar. Vamos nos aproximando e... Funcionou! Quem diria? Ela realmente deve ser uma ótima trabalhadora, porque a motivação que faltava para ela deixar a vida de luminária de parede para trás era ter um trabalho decente. Show de bola! Agora vamos desfrutar dos nossos melhores momentos de diversão, que é ganhar algo do Alvin. Temos que dar sequência à sua história com um novo torneio, como ficou combinado no vídeo anterior. Olha que surpresa, ele não quer mais torneio de tiro ao alvo. Ele conta que foi treinado por uma caçadora chamada Gisela, e que agora faz caças selvagens. Quem diria? Inclusive conta que matou um urso e que levou 9 horas para fazer isso, porque além de serem complicados para matar, ele diz que são difíceis de encontrar. A aposta agora é matar um urso em menos de 8 horas, e quem ganhar recebe 200 moedas do perdedor. E o Alvin ainda dá uma zoada, dizendo que quer as suas 200 moedas adiantadas, porque não sabe se a gente consegue voltar vivo. E em nome da amizade deles, o Alvin dá uma dica de procurar por ursos no sudeste, dizendo que eles gostam de ficar perto de cavernas e reservatórios de água. Por aqui tenho quase certeza que tem uma caverna com ursos. Uma vez passei por aqui e vi eles, só que eu saí correndo e nem tentei fazer nada. Agora a situação é diferente, já matamos um urso antes, então podemos fazer de novo, né? Olha lá, encontramos. Vocês viram? Vixe, tem 2 deles. A
coisa muda de figura agora. Eu não vim preparado psicologicamente para enfrentar 2 deles. Vamos dar uma olhada daqui de cima e avaliar a situação. Ok, eles se separaram. E isso me dá a oportunidade de enfrentar um de cada vez. Uma flechada e começa o combate. Vamos correr um pouco para afastar ele do seu amigo e garantir que assim vai ser um de cada vez. E lá vem ele. Mais uma flechada e corremos de novo. Subimos aqui para ganhar a vantagem do terreno alto. Terceira flechada. Caramba, acertei, mas também levei um golpe. Agora é hora do machado no corpo a corpo. Olha, ele ficou em pé. Vai vir com tudo. Nada, ele fugiu. Deve estar bem machucado. Vamos finalizar ele. Caramba, ele corre muito e o Racimir se cansa. Eu não consigo dar um bom golpe. Caracas, ele deu mais 2 golpes. Caramba, ele me trouxe pra perto do seu amigo. Tenho que correr pra me recompor. Desse jeito ele vai me matar rapidinho. Ai, que bom, ele não quis vir atrás de mim. Vamos tomar uma poção de cura, porque senão o Racimir não aguenta um confrontamento corpo a corpo. Agora vamos contra o segundo, atirando de longe, claro. Acertei porque ele tá vindo. Mais uma e acertei de novo. Agora vamos atrás da nossa amiga cerca. Mais um disparo. Ih, acho que errei esse. Mais um disparo. E ele tá fugindo. Hora da perseguição. Ele deve estar ferido, então agora posso seguir disparando daqui. Mais um tiro. E mais um. E caiu. Show! Consegui matar 2 ursos. Pega essa, Alvin! Hora de limpar eles e ir falar com o Alvin para pegar o nosso prêmio. Oi? Alguém encomendou um grande urso malvado? Você fez de novo. Incansável como sempre. Tento fazer o meu melhor. Testar os meus limites sempre me entusiasmou. Tudo bem, já chega de ostentação. Aqui está o meu arco. Você mereceu, porque você é melhor do que eu. Você sempre foi. Você não tem que dar pra mim. Eu gosto de competir só por competir. Não, você ganhou de forma justa. E eu não mereço isso. Eu deveria voltar a trabalhar nos campos como fiz durante toda a minha vida. Você está falando sério? Sim, e não tente mudar a minha opinião. Os sonhos são lindos, mas a vida real é completamente oposto. Não vou discutir se é isso que você quer. Pelo menos você teve uma aventura, certo? Que triste isso, porque parece que o Alvin está desistindo de ser caçador. Mas eu tenho certeza que essa história do Alvin não termina por aqui. Lembram daquela caverna onde estavam os ursos que eu matei? Então, eu resolvi explorar, porque até onde eu me lembro, eu nunca estive dentro de uma caverna antes. E logo na entrada, olha só esse loot, minério de estanho e de cobre. Será que tem mais lá dentro? Vamos conferir. Olha só, essas pedras coloridas são minérios. E tem bastante. E deve ter ainda mais, a mina parece ser bem funda. Deixa eu dar uma olhada no mapa, porque se vocês quiserem saber onde fica essa mina, desse jeito fica muito mais claro. Chegamos ao final, mas parece ter bastante coisa. Pena que eu ainda não posso construir uma mina para poder explorar ela com alguém trabalhando nela. Bom, vamos voltar. Olha só, depósito de cobre. Com uma picareta nós podemos extrair. Começando o verão e parece que temos uma missão com a patroa. Vamos conferir. Como está indo a minha linda esposa? Estou cansada. Ele está chutando minha barriga o dia todo. É como se ele quisesse perfurar, mas eu adoro a paixão dele. Espere, você disse ele? De fato, eu disse. O adivinho estava passando pela vila a noite passada. Colocou uma mão na minha testa e outra na minha barriga. Ele então sorriu e disse: seu bebê vai fazer grandes coisas na vida. Isso é verdade? É possível acreditar nele? Eu escutei uma mulher falando dele. Ele nunca está errado. Isso é incrível. Ok, eu sei que você queria um filho. Que pai não quer? Mas segura um pouco o entusiasmo antes que eu ache que você não ficaria feliz com uma garota. Você sabe que eu ficaria. Eu amaria até um coelho se ele saísse de dentro de você. Ok. Pare de falar de uma vez e vá celebrar. Eu gostaria de ter tempo para isso, mas você fez o meu dia com essa maravilhosa notícia. Olha só, hein? Será mesmo que dá para acreditar nesse vidente? O único jeito de descobrir é esperar a próxima estação. Nossa, olha como o verão passou voando! Bom, na verdade, nada de muito interessante aconteceu no verão. Então vamos direto para o final. Dormir e ver o que acontece no outono. Opa, evento de virada de estação. E como era esperado, é para anunciar o nascimento do meu herdeiro. Olha, vamos escolher o nome, com muitas opções, mas eu quero uma com a letra J. Vamos escolher este Jan. Simples e fácil de lembrar. Vamos ver um monstrinho e parece que ele é invisível. Ah, agora sim ele apareceu no colo da minha esposa. Vamos dar uma olhada.
Sinto muito, querido, mas nosso casamento acabou de se tornar oficialmente o segundo melhor dia da minha vida. Olhe para o nosso menino, tão perfeito. Sinto-me tão calma com ele em meus braços. E se alguém nega que meu bebê tenha os dedinhos mais bonitos do mundo, eu lhe arranco a garganta. Ô louco, ele é lindíssimo. Assim como a mãe dele. Como está minha linda família? Estamos lutando contra uma criatura verdadeiramente poderosa. O tédio. Tem algo que eu possa fazer? Talvez você pudesse contar-lhe uma de suas histórias. Eu estou disposta a tentar qualquer coisa nesse momento. Acho que as histórias da Araceli não são muito boas, hein? Meu famoso conto inventado? Com prazer. Há muito tempo atrás, em um reino muito, muito distante, vivia... Ah, olha só, a gente tem opções para ir montando a história. Um rei sem reino. Ao lado do seu animal de estimação... Excelentes opções. Um sapato. Ok. Realmente é uma história ridícula e absurda. Eu nem aguentei contar até o final. Coitada dessa criança que teve que escutar tudo. Mas o pior é que, segundo a esposa, o moleque gostou. Lembra que eu falei que a história do Alvin não tinha terminado? Vamos lá falar com ele. Olá. Olá, meu amigo. Como vai você? Bem, assim como no primeiro dia em que nos conhecemos. Você não parece feliz. Por que você acha que sim? Você não precisa se preocupar tanto comigo. Tem certeza que esta é a vida que você quer? Não, mas este é o que tenho. E como você sabe, eu tenho muito trabalho pela frente. Outra vez parece que a tradução não foi das melhores. Eu acho que ele quis dizer que esta é a vida que ele tem. Enfim, o Alvin definitivamente não está feliz. E está se conformando com a vida de trabalho no campo. Mas agora nós temos que falar com a Gisela, que deve ser a caçadora que treinou ele na missão passada. Vamos finalmente chegando. Ah, esta é a Gisela. E agora? Saudações, grande caçadora. Eu venho em paz. O que você quer? Direto ao ponto, certo? Você se lembra do Alvin? Olha a educação do cara passando no meio da conversa. Sensacional. Claro. Bem, você gostou de treinar com ele? O que você está fazendo? Olha, ele é um bom caçador, mas doeu muito nele quando ele perdeu pra mim. E por que você está me contando isso? Por que eu me importaria? Você é uma das caçadoras mais renomadas deste vale. Eu percebo que você está sempre sozinha na trilha. Isso não é um fardo? Pode ser, mas eu gosto do espaço que eu tenho. Eu entendo o seu ponto, mas você não faria uso de um bom aprendiz? Acredito que o trabalho no campo não seja o destino do Alvin. Eu não preciso de um covarde que desiste só porque falhou. Entendo, só não me mate por te dar essa ideia. Estou muito calmo, então não me tente. Eu posso acabar aproveitando essa oportunidade. E por falar nisso, se isso era para ser engraçado, saiba que eu não gosto de piadas. De volta ao tópico. De fato, eu treinei o rapaz antes. Posso até ter uma proposta para ele. Uma que ele não será capaz de recusar. Isso é ótimo, eu vou contar pra ele. Minha oferta é um caminho sem volta. Mas antes que isso aconteça, ele vai precisar me trazer algo especial para provar que é digno. Quero ver se ele está pronto para o que o espera. Ele vai. Obrigado por dar a ele uma segunda chance de compartilhar o caminho com você. Eu sou uma caçadora solitária. Dei algumas dicas ao Alvin, mas não sou uma mentora. Eu pretendo direcionar ele para um caminho ao sul, além do cume da montanha. É o lugar da minha terra natal, onde aprendi todas as minhas habilidades com os meus parentes. O seu conhecimento de sobrevivência e de caça é muito maior que o meu agora. Uia, um elogio, por essa eu não esperava. Começar uma família e se estabelecer em uma vila se tornou meu ponto fraco. É por isso que o Alvin precisa experimentar a verdadeira vida selvagem com outro mestre. Isso significa que ele vai deixar o vale para sempre. Um teste final para se tornar independente. Não se esqueça que ele precisa me convencer primeiro, ou o negócio está cancelando. Agora vai embora. Estou fora. Muito simpática essa mulher. Candidata a namorada do Sambor. Ou talvez seja irmão dele, sei lá, né? Mas enfim, o Assimir convence ela a dar uma chance para o Alvin, se ele passar em um teste. Então ele teria que sair do vale para sempre para viver uma verdadeira vida selvagem com outro mestre. Como se viver como eles vivem aqui já não fosse selvagem o suficiente, né? Enfim, vamos falar com o Alvin. E bora acordar a galera, como eu me divirto com isso. Olá de novo. Tudo bem, isso é suficiente. Prepare-se. Acho que o jogo quis dizer, já chega, né? Para quê? Gisela tem planos pra você, mas precisa ter certeza de que você merece. Ela te disse isso? Bom, talvez ela não tenha usado essas palavras exatamente, mas eu mantive o significado. Realmente não foi bem isso mesmo, né? Mas beleza. E o que ela espera de mim? Que eu iria jogar tudo fora e me tornar um caçador solitário como ela? O melhor dessas terras e além. É possível. Você não quer isso? Claro, eu gostaria de poder. Eu adorei, mas não é tão simples assim. Outra tradução que não ficou lá essas coisas, né? Claro que é. Você é um homem adulto. É hora de você começar a viver da maneira que deseja. Você está me dizendo que se eu encontrar a Gisela, ela vai me fazer seu aprendiz? Acho que os planos dela excedem o treinamento tradicional.
Há uma jornada incrível se aproximando de você. Tenho certeza de que vai além das fronteiras do vale. Você quase me arrancou do chão. Isso é tão emocionante. Pensando bem, como eu te acordei, acho que podemos dizer que literalmente eu te arranquei do chão. Mas antes de mais nada, você não pode voltar para ela de mãos vazias. Ela precisa estar convencida de que você é digno. Que tal caçar um bisão? E onde eu encontro o bisão agora? Era Gisela quem sempre rastreava os animais quando caçávamos juntos. Não tenha medo, meu amigo. Eu sei exatamente onde você pode encontrar eles. Obrigado, mas isso não muda o fato de que nem tenho mais um arco. Tudo bem. Posso fazer algo a respeito. Vou trazer um arco realmente ótimo. Mas me prometa algo. O quê? Que você vai parar de duvidar de si mesmo. Combinado. Logo estarei de volta. E o cara vai voltar a dormir, lógico, né? Bom, para continuar, temos que trazer um arco recurvo para o Alvin. Não serve qualquer um, porque o Hassimir prometeu um arco ótimo. Tomara que eu tenha algum aqui em casa para não ter que comprar um. Opa, olha que sorte. Vamos lá entregar para ele e ver o que vem depois disso. Você está de volta. Aqui está um arco recurvo, digno de um bom caçador. Mesmo sendo menor e mais fácil de carregar que um arco longo. Ele tem poder comparável, se não mais forte. É a ferramenta adequada para caçar um bisão. Isso é muito generoso da sua parte, mas ainda não sei como rastrear um bisão. Não, mas você aprenderá isso em breve nas suas viagens. Mas preciso saber disso para impressionar a Gisela, se ela for me orientar. Você pode estar certo desta vez. Uma coisa de cada vez. Eu vou te ajudar uma última vez. Tem um bisão espreitando na floresta ao norte de Borovo. Ele deve ter seu lugar de alimentação lá. Tente decorar cada detalhe enquanto rastreia ele. Muito obrigado, mas você realmente acha que eu consigo fazer isso? Alvin, a única maneira de descobrir é dando um salto de fé e experimentando. Eu sei que você pode. Seu futuro depende disso. Você está certo, eu posso fazer isso. Eu farei isso. Hoje, eu tenho hesitado por tempo suficiente já. Jamais esquecerei todos os favores que você fez por mim. De agora em diante, estou contando apenas comigo mesmo. Eu ainda ouvirei sobre o caçador Alvin um dia, sem dúvidas. Se cuide. Eu vou. Adeus e... Aqui, leve esses. Eu não vou precisar mais deles. Cuidado, Alvin. Opa, ganhamos uma enxada de ferro e uma foice de ferro. Bom, já que ele não vai mais trabalhar no campo, ele doa as ferramentas. Se bem que ele poderia devolver para os pais dele, né? Mas tudo bem. A gente agradece. E assim termina a história do bom Alvin. Depois de tantas apostas que ele perdeu para nós, finalmente decidiu se aventurar na carreira de caçador. Será que ainda vamos ver ele algum dia? Galera, resolvi buscar algumas novas opções para preparar na cozinha. Agora que temos a Nicola de cozinheira com nível 6 de habilidade. Uma super cozinheira, né? Tem muita coisa, mas temos que encontrar algo que a gente possa fazer com os recursos que temos na vila. Temos aqui caldos, ensopados, sopas, mingau, alguns tipos de ovos, queijo, pães, tortas, enfim, bastante coisa. Mas olha só esse caldo. Precisamos de repolho, carne e tigela de madeira. Tudo isso nós temos. Primeiro temos que desbloquear esse item. Vamos no menu de tecnologia e pagamos as 100 moedas. Agora voltamos na cozinha e deixamos de produzir carne assada e passamos a produzir caldo. Será que o pessoal da vila vai gostar? Para melhorar a reputação da nossa vila, temos que aceitar algumas missões secundárias, essas de ajuda aos nossos vizinhos. E aqui temos a Osvalda. Bonito nome, hein? Um rosto desconhecido. Bem-vindo. Posso ajudá-la com algo? Ultimamente, muitos animais perigosos se aproximam da nossa aldeia à noite e o nosso povo está ficando ansioso. Deve ser a famosa casa noturna, né? Só quero ver o que essa senhora vai querer que a gente mate. Diga, você estaria disposto a reduzir a quantidade deles para nós? Se você fizer isso, haverá moedas para você. Com certeza eu vou fazer isso. Ok, confirmado. Mais uma caça noturna e isso quer dizer que a gente tem que voltar aqui para falar com ela quando estiver de noite. Então vamos aproveitar para dar uma volta por aqui e ver se encontramos algum loot. E olha só, encontramos mais uma caverna e também está cheia de minérios. Depósito de estanho, de sal, de cobre... Mesmo estilo daquela outra. Parece meio confuso andar aqui dentro, mas não é tão grande assim. E para quem quer saber onde fica, aí está o mapa. Ainda falta um pouco para ficar de noite, então vamos aquecendo para caça. Aproveitar para tentar aquela conquista de matar todos os tipos de animais do jogo. Tenho certeza que eu já matei um veado antes, mas esse aqui tá dando sopa, então vamos matar ele para garantir. Uma flechada e já caiu. Quem sabe a gente ganha os chifres dele, né? Não, só carne e pelo mesmo. E aqui temos um texugo. Esse eu acho que eu nunca matei. E o bicho é bravo. Isso eu sei porque eu fugi de uma vez. Lá vai o disparo e ele vem pra cima. Falei que ele é bravo. Toma uma machadada. Pronto, morreu. Pronto, já está de noite e temos que matar 3 javalis ou 3 ursos. Vamos dar uma olhada no mapa para ver o que temos aqui por perto. Olha só, aqui pertinho tem javalis pra gente caçar. Vamos pra lá.
E aqui temos o primeiro javali. Primeiro disparo e, como ele não veio para cima, acho que ele morreu. Vamos devagar para manter o elemento surpresa sobre o outro. Quem sabe temos sorte e esse morre com uma flechada só. Não. Aí vem ele. Defender. Ele vai fugir. Vai não, me acertou. Que javali esperto. Ele driblou a minha defesa, mas acabou morrendo assim mesmo. Agora vamos para o último javali. Olha só esse javali correndo feito doido. Será que ele bebeu? Ou comeu, sei lá. Será que ele vai voltar? Porque tem outro ali quietinho que resolve a nossa missão. O problema é se esse daí chegar de surpresa. Vamos por este lado e tentar matar logo esse que ficou por aqui. Ele tá vindo de frente, isso ajuda. Um disparo... E caiu. Show. Agora é só voltar para falar com a Osvalda. Oi? Eu me livrei dos animais que você queria que fossem embora. Eu percebi. Todo mundo estava dormindo profundamente graças a você. Aqui, pelo seu trabalho, assim como algo extra de mim. Obrigado. Ganhamos umas flechas e umas moedas, mas o mais importante aqui é melhorar a reputação da dinastia. Você deve estar se perguntando por que eu estou recolhendo gravetos se eu tenho gente para fazer isso, certo? E a resposta é que estamos vivendo um momento de caos nos recursos da vila. Me dei conta que o equilíbrio entre o que geramos e consumimos é muito sensível. Um pouco que mexemos para produzir alguma coisa diferente, ou gente nova que trazemos para a vila, facilmente viram a produção de cabeça para baixo. Nesse momento, por exemplo, está faltando até lenha, além de recursos ou ferramentas para a produção. Olha só, já são 12 reclamando de falta de lenha. Aqui podemos ver quem é que está sem lenha neste momento. E isso afeta o humor deles. E o humor afeta a capacidade de produção deles. Então, quanto mais bem-humorados, melhor a produção deles. Então, nessas horas, a gente tem que ajudar, realizar atividades que, em teoria, não deveríamos mais fazer, como coletar toras de madeira. Já está de noite e eu continuo coletando madeira para garantir que não vai faltar. O quê? Era só o que me faltava. Com tanto bicho perigoso no jogo, e eu consegui ser morto por uma árvore. Esse é pra entrar pra história. Ainda bem que eu tava gravando, senão ninguém acreditaria se eu contasse. Voltando ao trabalho, até lenha eu tive que fazer pra ajudar o pessoal da vila. Mas todo esse trabalho acabou tendo retorno, porque eu ganhei um ponto de habilidade em produção. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo de Medieval Dynasty, e eu vou encerrar por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem, e não se esqueçam de se inscrever no canal para dar aquela força e motivar a gente a seguir em frente. Muito obrigado por ter ficado comigo, até o próximo vídeo e tchau!